Bonjour, eu sou a chefe Juliette Solé, eu sou chefe pâtissier aqui da Le Cordon Bleu São Paulo e eu vim aqui para apresentar uma receita de tiramisu para vocês. Vamos lá? Bom, tiramisu é uma sobremesa clássica italiana. A gente tem camadas de biscuit savoyardi ou biscuit gruyère, como a gente chama na pâtisserie francesa. Camadas desse biscuit embebidos numa calda de café e um creme super rico, porque ele é a base do queijo mascarpone. Então é um creme rico em gordura, é uma sobremesa forte, assim, de história forte, estrutura forte, sabores também fortes. Os produtos, eu brinco que eles são parecidos ao redor do mundo. Eles mudam o quê? Eles mudam, às vezes, algum ingrediente que algum país tem em abundância e o outro não tem, mas tem outro ingrediente. Então, tem algumas substituições e mudam receitas, mais do que técnicas em si, né? Então, esse biscoito savoyardi, qual é a característica dele? Ele é um biscuit aerado e mais seco. Por isso, ele vai ser embebido numa calda de café, aqui no caso do nosso tiramisu. Então, creme de mascarpone, biscuit savoyardi ou biscuit gruyère, ou para nós aqui no Brasil, é o nosso biscoito champanhe, a gente também conhece ele desde da nossa infância, e uma calda de café super rica, super intensa para trazer ainda mais sabor para a nossa produção. O nosso biscuit gruyère, a gente tem uma base, como eu falei, ele vai ser aerado, então a nossa base de claras, açúcar, então a gente vai fazer primeiro um merengue, a gente tem incorporação de gemas e os secos, farinha de trigo e amido de milho. O amido vai ajudar a ressecar o biscuit e por isso, depois de assar, ele precisa de calda para ele ser bem molhadinho. Não se iludam, não é parecido com o biscuit champanhe, né? O biscoito champanhe, como a gente conhece, industrializado. Toda vez que a indústria vai fazer um produto, ele tende a ser mais seco, então ele é bem duro e crocante. Lógico que quando a gente coloca na calda, ele se torna mais macio. Esse aqui, por ser feito artesanalmente, ele não é tão duro assim, tá? Mas mesmo assim, ele vai absorver bastante calda e deixar uma produção bem gostosa pra gente. Então vamos começar? Vou colocar na batedeira, primeiro para fazer o nosso merengue, a clara. E eu começo a bater as claras sozinhas. A gente vai incorporar o açúcar, eu gosto de incorporar quando a clara já está, pelo menos montada em neve, já tem aquela espuma. Por quê? Porque se eu coloco o açúcar logo no início, a clara, ela tem bastante água, né? E o açúcar vai se diluir nessa água e isso pesa a mistura. Como a gente está batendo na batedeira, a batedeira ela é capaz de montar. Mas eu gosto de deixar a clara livre para ter bastante incorporação de ar. E aí, quando eu coloco o açúcar, a gente tem aquele merengue bem fofo, bem bonito, tá? Então, vou primeiro bater só as claras. Enquanto a clara tá batendo, eu vou peneirar num bowl a farinha junto com o amido de milho. Porque quando a gente peneira junto, a gente já vai misturando os dois. Então, se eu tiver, por exemplo, uma receita que leva cacau em pó, além da farinha de trigo, uma massa de cacau, por exemplo, eu peneiro junto farinha e cacau, nesse caso, farinha e amido de milho. Porque assim a gente tem os secos já misturados para fazer a incorporação ali no merengue. É mais fácil, tá? Então, peneira bem, reserva aqui. A minha clara já está em neve, eu vou começar a adicionar o açúcar. Eu também não adiciono todo de uma vez. Então eu coloquei aqui mais ou menos 1/3 da quantidade total. Quando a gente coloca, ele vai se diluir na clara, vai pesar um pouco a mistura, deixa bater, ele volta a firmar. Como aqui a quantidade é pequena, não demora muito, então eu já vou adicionar a segunda parte do açúcar. Então eu vou adicionar ele em 3 partes. Coloquei já 2/3, sobrou 1/3 aqui. A gente precisa dessa mistura bem firme. Para isso, toda vez que a gente vai bater clara, a gente tem que ter certeza que o nosso bowl e o globo da batedeira estão bem livres de qualquer tipo de gordura
e secos. Isso vai ajudar a gente a ter bastante estrutura no merengue. Ó, coloquei a última parte. E por que isso? Porque a gordura atrapalha a incorporação de ar na mistura. Então, sempre tudo bem limpinho, para a gente poder montar bem o merengue. Quando ele estiver montado, a gente vai incorporar o quê? A nossa gema. E a gema é gordura, né? Então a gema, ela vai prejudicar, vamos dizer assim, a aeração do nosso merengue. Então quando eu incorporar a gema, eu não posso ficar batendo por muito tempo. Porque se eu continuar batendo, a gordura vai fazer cair a minha mistura. E aí vai ser menos aeração e um biscoito menos fofinho, que vai embeber menos calda e prejudica a nossa produção dessa forma. Então, a gema, eu tomo o cuidado de quê? Primeiro, ter um merengue bem forte, bem firme, e aí eu incorporo a gema de uma vez, deixo o globo da batedeira bater umas 2 vezes só para incorporar e já desligo. Então eu vou colocar as gemas aqui, vou diminuir a velocidade, coloco a gema toda de uma vez e desligo, tá? Agora, logicamente que eu vou terminar de raspar o meu recipiente aqui, porque as receitas de confeitaria, se vocês olharem, tem praticamente de grama em grama, né? Então tudo isso tem que estar dentro da receita. E aqui não tem problema que ela não tá 100% incorporada, porque eu ainda vou incorporar os secos. Então eu não preciso estar com a mistura aqui 100% incorporada. O que sim eu preciso tomar cuidado é que eu não deixe batendo depois que eu colocar as gemas. O tiramisu, ele é emblemático, assim, ele tá cheio de cultura dentro. É engraçado porque a gente tem praticamente 3 componentes na sobremesa e a gente consegue falar muito sobre ele. Então, o biscuit savoyard, né, é ali da região da Savoia, que há muitos anos atrás era pertencente à Itália e depois foi anexada à França. Então hoje a gente tem a Savoie e a Haute-Savoie, tem a Savoia perto de Alexandria, na Itália. Quando a gente procura história de patisserie, a gente encontra muitas versões, porque isso se perde, isso vai mudando ao longo do tempo, cada um... Já ouviu dizer o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? O tiramisu, a palavra tiramisu, quando a gente vai na etimologia, a gente tem o tirami, seria levantar-me, tirar, né, como se fosse elevar, e isso faz referência a essas características que eu falei da patisserie. Ser um produto gorduroso, com sabores fortes, para quê? Para que, na época, era uma sobremesa que dava energia para os boêmios da época. Já vi também literatura que fala que isso vem da época que os árabes dominaram a Europa e vem de uma palavra num sentido mais espiritual da coisa, de eleva-me, no sentido espiritual também, por ter bastante açúcar, gordura e o café, que é forte. Então a gente encontra várias versões, é super interessante da gente ler a respeito. E agora, a gente vai incorporar os secos também com cuidado para preservar essa aeração. Então, já está peneirado aqui. E o movimento da marrise, né? Marrise é essa espátula de silicone. Ele vem do centro da massa para fora e de baixo para cima, levantando a massa. E eu vou girando o bowl para fazer essa incorporação. Tem que ser bem delicado para a gente manter essa aeração. Então, ó, do centro para fora, de baixo para cima. E aí eu vou incorporando os secos à minha massa. E aí aquilo que faltou de gema também vai ser incorporado nesse momento. A ideia aqui é a gente tem que lembrar que ele tem o amido, né? Então o biscuit ele vai ressecar, né, no forno para poder incorporar toda a calda que a gente vai colocar para embeber. Essa massa, então, se você olhar de perto, ela parece que tem uns gruminhos nela, tá? Isso são as características do amido. Não fica tentando incorporar até ela ficar 100% lisa, tá? Porque a gente vai perder muito da aeração. Se você está incorporando e não está vendo mais secos, a farinha e o amido, que não estiverem incorporados, já tá bom. A massa já vai estar pronta para trabalhar. A gente não precisa trabalhar demais essa massa, para manter ela firme assim, ó. Quando a gente mexe, ela faz uma ponta e ela não tomba. Se ela tombar, começa a cair, quanto mais a aeração a gente perder, mais ela vai tombando. Então
tá bom? Então, agora ela tá pronta pra gente fazer a pochagem, né? A pochagem é o quê? A gente vai bicar ela, né, em português, com o saco de confeitar e o bico, antes de assar. Ó. Então aqui, para quem nunca trabalhou com saco de confeitar, essa massa, ela também pode ser espalhada numa assadeira com um papel manteiga e ser feita um biscuit inteiro, né? Mas aqui a gente vai dar o formatinho como a gente já conhece. Então, para o saco de confeitar, eu vou usar esse bico aqui liso, tá? Que chama Perlé 20. Esse aqui é o número 20. 20 quer dizer que tem 2 centímetros aqui de diâmetro a abertura do bico. Então, corta a pontinha do saco de confeitar, coloca o bico lá para dentro e aí a gente tem que ter certeza de que a ponta do bico passou pelo saco de confeitar. Aqui ele tá bem certinho no limite da boca do bico. Então eu vou voltar ele um pouquinho e vou cortar um pouco mais. O importante é que a gente tenha toda a abertura do bico para fora. Aqui o bico é liso, então é mais fácil da gente ver. Mas quando a gente tem um bico desenhado, a gente tem que ter certeza de que todo o desenho está para fora. Para eu não colocar a massa por cima e ela cair por baixo, a gente vai fechar o bico. Então eu pego o saco de confeitar, dou uma torcidinha e coloco para dentro. Para a gente colocar a massa sem sujar toda a borda, a gente vai abrir o saco. Ó. Eu abro ele na minha mão, porque eu consigo colocar o produto bem dentro do saco de confeitar, sem sujar a borda. Liberam o saco e aí eu tenho ele aqui bem limpinho. Essa parte de cima, se eu apertar aqui, a massa vai subir e não só descer, né? Então eu fecho o saco e dou uma torcida. Assim eu tenho certeza que toda a pressão que eu fizer aqui vai empurrar a massa para baixo, que é para onde eu quero, tá? Então eu vou liberar o bico, vou empurrar. E aqui eu vou fazer o tamanho do biscuit como a gente conhece. Vai ser uns 11, 12 centímetros, tá? Para a gente ter um acabamento aqui no nosso biscuit cuillère, né, o champanhe, a gente vai fazer o quê? A gente vai polvilhar açúcar de confeiteiro e um pouquinho de açúcar cristal, só para trazer um pouco de crocância, tá? Antes do açúcar de confeiteiro, eu vou colocar um pouquinho do açúcar cristal. E aí, o açúcar cristal, ele é opcional, ele vai dar um pouco de crocância. É um aspecto visual que nessa produção do tiramisu não vai aparecer, né? Vai aparecer só se ele fosse realmente aparente, tá? Então, uma outra produção que a gente usa, o biscuit cuillère, e ele é aparente, é a Charlotte, né? Então, para uma Charlotte, aí sim a gente deixaria o açúcar cristal visível e ele ia aparecer, ele reflete a luz, né? Então dá um brilho para a preparação. No tiramisu não vai impactar, então ele é opcional. Tá? O açúcar de confeiteiro, ele faz bastante diferença no acabamento do biscuit, tá? Então aqui, ó, vem polvilhando em cima do biscuit. Uma quantidade para que o biscuit perca o brilho na hora que a gente coloca. Logicamente que o biscuit tem umidade, ele vai absorver esse açúcar e vai voltar a brilhar daqui a pouquinho. Mas logo que eu tô colocando, eu coloco até ele perder o brilho. Ou seja, é para cobrir mesmo, tá? A gente vai levar para o forno sempre pré-aquecido. Aqui eu tô usando 165 graus, então em casa você pode colocar um pouquinho mais, 170, até 180. Aí a gente tem que conhecer o nosso forno, né? Até ele ficar bem douradinho. Aqui vai ficar 10 minutos. O
importante quando a gente vai falar de ingrediente é sempre olhar, porque quando a gente muda o nome, às vezes muda a composição em si, né? Então, quando eu falo açúcar de confeiteiro, ele é o açúcar refinado, só que mais fininho. Então, ele tem o grão um pouquinho menor. Quando a gente fala de açúcar impalpável, ele tem um pouquinho de amido na composição. Então, são ingredientes que são parecidos visualmente, mas que a gente tem que se atentar ao nome, porque às vezes muda a composição. Aqui na Le Cordon Bleu, a gente tem um curso que se chama Cordon Tech. É um curso mais longo. Eles têm módulo 1 e módulo 2. Por quê? Porque no módulo 1 a gente trabalha receitas básicas, clássicas, toda a base. E no módulo 2 a gente fala de, no nosso caso, patisserie internacional. E faz essas referências, essas brincadeiras de como é uma produção em determinado país. Porque às vezes eles são o mesmo produto, muda um aromatizante, um saborizante, muda uma composição, um leva um ingrediente, o outro não, cada um de um país diferente. Então no módulo 2 a gente fala sobre confeitaria internacional. E o tiramisu está presente em uma dessas aulas, né? A gente tem vários produtos de Itália, como cannoli. Quando a gente faz o tiramisu, a gente também coloca bastante técnica francesa, que é a nossa base, né? Mas a gente ensina os costumes, né? A gente ensina a cultura do país através da patisserie. Pessoal, enquanto o nosso biscuit está assando, a gente vai aproveitar para fazer a calda. A calda de café é o sabor explosivo do tiramisu, o sabor mais forte que a gente tem ali. Lógico que a gente vai complementar todos eles e textura e sabor, mas o café ele vai predominar, tá? Então, escolha o café de sua preferência, mas que seja um café bem presente. Então, um café forte. Eu uso café expresso. Aqui a nossa calda, ela é basicamente o café, açúcar, e aqui eu tenho 2 licores, né? Eu tenho um licor de café, tá? Pode ser o licor de café da sua preferência. E eu tenho o amaretto, que é o licor de amêndoas, que vai ressaltar, sem predominar sabores aqui, mas vai complementar de uma forma muito harmônica. Se você tirar o seu café na hora, você nem precisa aquecer, porque ele já vai estar quente. O meu já está tirado, ele está frio aqui. Então eu vou aproveitar para aquecer, para dissolver o açúcar, tá? Quando ele tá quente, você vai colocar o açúcar direto e ele já vai demorar um tempinho, mas ele vai dissolver se você for mexendo por conta do calor do café. Então aqui eu vou aquecer para dissolver o açúcar, só que eu vou esperar ele esfriar para colocar os licores. Quando você quer fazer uma produção que você quer eliminar o álcool, mas preservar o sabor do licor ou da aguardente ou do destilado, do que você estiver colocando, você coloca no líquido quente. Então, acima de 40 graus, a gente vai ter a evaporação do álcool e você tem o sabor presente ali na produção. Se você quer preservar o álcool, aí a gente tem que esperar ele esfriar. Ele tem que estar abaixo desses 40 graus. Então, temperatura ambiente ou gelado, a gente coloca o álcool. Então, aqui eu tô ressaltando o sabor de café e colocando o amaretto, que vai harmonizar. Então, aqui, ó, eu nem vou deixar ferver, que é pra gente não queimar o café, é só para aquecer mesmo, só para eu diluir o açúcar. Vou colocar num potinho para colocar na geladeira e quando ele estiver frio, eu coloco os meus licores. Vou reservar os licores aqui do lado e a gente vai começar a preparação para o nosso creme mascarpone. Quando a gente fala da calda, eu uso o café expresso, porque é um café mais forte, que traz mais intensidade para sobremesa, tá? Então, escolher o café do seu gosto, com mais acidez, com menor acidez, mas que ele seja forte, porque mesmo quem não gosta de café forte, a hora que ele for entrar junto com o creme, com o biscuit, com o cacau, esse sabor se dilui e harmoniza muito bem. Os licores que vão na calda, eles são opcionais. Para quem não bebe, não se preocupa, tira e tá tudo bem. E se quiser colocar algum outro, para quem bebe e quer colocar uma coisa mais forte, fica à vontade também. Pode colocar um pouco, uma dose de conhaque, se quiser, um rum, uma coisa que se traga mais
presente ainda o álcool. Para o creme de mascarpone, o mascarpone não dá para a gente substituir. A partir do momento que a gente substituir o mascarpone, a gente vai alterar completamente a textura do creme. Mas a baunilha, por exemplo, que é o saborizante do creme, ela sim a gente consegue, se você quiser tirar ou colocar algum extrato de baunilha ou pasta de baunilha natural, as essências contêm a vanilina pura e isso dá um sabor muito artificial para a baunilha, tá? Então, ou usa um extrato ou uma pasta que seja de baunilha natural. Então, meu biscuit ainda está no forno, vocês veem que vai tudo acontecendo ao mesmo tempo. É uma receita super fácil de fazer. O meu creme de mascarpone leva os seguintes ingredientes: o queijo mascarpone, creme de leite fresco, que a gente vai bater para trazer a aeração, açúcar impalpável, que é um açúcar bem fininho e tem um pouco de amido na composição, fava de baunilha, saborizante, gelatina e água para hidratar a gelatina. A receita do tiramisu, o que ela tem como característica? Então, da mesma forma que eu falei que existem várias receitas para o biscuit Cuillère, receitas diferentes, mas que o resultado vai ser sempre o mesmo, qual é o resultado no caso do biscuit? Um biscuit aerado, um biscuit mais seco, que vai receber bastante calda. E qual é a característica que a gente procura aqui no creme? É um creme super rico em gordura, tem açúcar, né? A gente reduz um pouco da quantidade do açúcar nessa receita, mas ele tem açúcar, mas ele é rico em gordura. Tem gordura do queijo mascarpone e tem a gordura do creme de leite fresco. Tem muitas receitas que levam gemas também. Aí eu aconselho sempre a gente usar a gema pasteurizada, porque a gente não tem nenhuma etapa de cocção aqui nesse creme. Mas também seria um outro item de gordura. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para o nosso creme de mascarpone é bater o nosso creme de leite fresco no ponto fouetter. Ponto fouetter, para quem não sabe, é um ponto antes do chantilly. É quando a gente sai do estado líquido aqui do creme de leite fresco, né, dessa emulsão, e começa a ter um pouco de volume, né, de aeração. Então ele vai se tornar uma espuminha, mas não é firme ainda como o chantilly como a gente conhece. Então ele ainda é maleável para eu poder incorporar aos outros ingredientes. E para a gente bater o creme de leite fresco, a gente precisa que ele esteja bem gelado, tá? Porque como eu falei, ele é uma emulsão, então tem gordura e tem água. Ó o biscuit. Ó, 10 minutinhos, eu tiro aqui o biscuit do forno. Então, independente se o seu forno vai precisar estar um pouco mais quente, vai levar um pouco mais de tempo, isso não me importa. O que importa é o ponto. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque se o seu forno é mais forte, é mais fraco, a mesma coisa vale para a geladeira. Às vezes a gente ouve umas perguntas: chefe, quanto tempo fica na geladeira? Depende da geladeira, quantos graus tá, se você abre muito a porta ou não abre a porta, se ela tá cheia, se tá vazia. Então, o tempo é sempre relativo. Quanto tempo cozinha no forno, quanto tempo, não importa. O que importa pra gente é esse visual aqui, que ele esteja bem dourado, bem uniforme. Enquanto ele tá quente e feito no mesmo dia, ele sempre vai ser um pouco mais maleável. Amanhã ele já vai estar mais duro, mais ressecado, tá? Por conta do amido que vai fazer ele perder ainda mais a umidade excessiva, tá bom? Vou deixar ele esfriar pra gente montar. Voltando aqui pro creme, eu vou começar a bater o meu creme de leite fouetter. Enquanto eu bato o creme de leite fouetter, eu vou aproveitar para hidratar a gelatina, tá? Aqui eu tô usando gelatina em pó. Pode ser usada a gelatina em folha também, o mesmo peso. O que muda é a hidratação. A gelatina em folha, a gente mergulha ela em água bem gelada ou com gelo e ela mesma se hidrata. Ela que puxa a quantidade de água que ela precisa para se hidratar. Aí a gente só vai dissolver e usar. A gelatina em pó, a gente pesa a quantidade de água que a gente coloca para hidratar. Então, é sempre 6 vezes o peso de gelatina em água. Então aqui eu coloco a gelatina na água. E ela vai absorver toda essa água. Lógico que no começo ela ainda tá líquida, né? A gente ainda consegue mexer, daqui a pouco ela tá
mais sólida, né? Vai virar um bloco. Vou mostrar para vocês o ponto do creme de leite aqui, que eu parei a batedeira para ele não passar. Isso é super importante, porque se o creme de leite passa do ponto, a gente começa a separar gordura da água. Então aí a gente faz o quê? Manteiga e o buttermilk, né, que a gente chama o leitelho, que é usado em algumas produções americanas. Mas a gente não quer chegar nesse ponto. Então, ó, antes do ponto do chantilly. Então é uma espuma, mas ele não tem firmeza, né? Ele ainda não tem estrutura. Ele ainda pode ser incorporado. Esse ponto aqui é o ponto que a gente usa para mousses, por exemplo. A gente fala que as mousses, o creme de mascarpone aqui também, ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar consistência na geladeira, depois que ele estiver pronto. Ele não fica com aquela textura de mousse aerado, firminho, como a gente conhece, na hora que a gente faz. Não é assim. A gente termina ele ainda semilíquido, para a gente poder trabalhar, poder informar, colocar num molde diferente, uma coisa assim. E depois, quando ele for para a geladeira, aí sim ele firma e tem a consistência como a gente conhece. Então eu paro de bater ele nesse ponto aqui e eu vou manter ele na geladeira. A gente vê a expressão da cultura popular através da patisserie. A gente tem muitas receitas que fazem parte ali da tradição italiana e da tradição francesa quando Catarina de Médici vai casar com Henrique II. Catarina de Médici é italiana, vai para a França para casar com Henrique II, então ela leva o seu próprio confeiteiro, dali saem receitas muito emblemáticas como o choux, a basezinha lá, o começo dos macarrons. O biscuit savoyarde já era feito nessa época também. Como ela era italiana e mudou para a França fala que a criação é deles porque ela já estava lá. E a Itália fala que foi uma italiana que levou. Então tem muita bagunça, né? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. A criação do tiramisu veio muito depois. Então eu sempre falo que a gente tem nos lugares as sobremesas que são utilização dos produtos da matéria-prima que é cultivada no local. Então, a utilização do mascarpone é justamente por isso. Para nós, é um queijo difícil de achar, muitas vezes caro, mas que para eles era feito em abundância. Então, por isso, o creme é a base de queijo mascarpone. Então, uma sobremesa de sabores fortes. Tem a presença de gordura do queijo mascarpone, do creme de leite fresco, que vem um pouco depois, não tanto nas receitas originais, mas a gente tem super presente hoje em dia. Possibilidade de ter gemas também, então gordura. Aí a gente tem o café, que é mais um sabor forte, né? Complementando nessa sobremesa. Pra gente terminar o nosso creme. Então eu vou colocar aqui no bowl da batedeira o queijo mascarpone. No queijo mascarpone, eu vou colocar a baunilha, que é o nosso saborizante. Aqui eu tô usando fava de baunilha. Como aqui o sabor predominante não é da baunilha, se você quiser substituir por um extrato ou uma pasta boa de baunilha, você pode substituir, tá? Lógico que usando a fava sempre vai ser um produto diferente. Eu corto ela no sentido do comprimento e raspo com as costas da faca as sementinhas de dentro, tá? É isso aqui que a gente quer da baunilha. Por que eu uso as costas da faca e não a lâmina? Porque se eu usar a lâmina, a gente acaba cortando as fibras da baunilha. E aí é uma parte mais fibrosa e tem menos sabor da baunilha, né? Então, como a gente quer só as sementinhas, eu uso as costas da faca, tá? Já vou colocar aqui no queijo.
Junto aqui com o nosso queijo mascarpone e a baunilha, eu vou colocar o açúcar impalpável, tá? E aí eu gosto de peneirar para tirar qualquer pedacinho que tenha. Aqui eu vou colocar na batedeira, só vou misturar, tá? A gente não precisa bater. Agora é só incorporação na receita. Então eu vou incorporar queijo, baunilha, açúcar impalpável. Aí eu vou derreter a gelatina, ó. Falei que ela ia ficar sólida, ela já tá um bloco, tá? Então aqui ela já tá hidratada, falta dissolver, tá? Quando a gente tem alguma receita que tem calor, um creme que a gente cozinha, alguma coisa do tipo, a gente usa o calor da cocção para dissolver a gelatina. Aqui eu não tenho, eu só tenho tudo frio. Então meu queijo tá frio, o creme de leite tá gelado, né? Tá na geladeira. Então o que eu preciso fazer? Eu vou precisar dar um pouco de calor para essa gelatina para dissolver. Pode ser no banho-maria, pode ser no micro-ondas. E aí eu vou incorporar aqui o meu queijo. Vou colocar ela para dissolver no micro-ondas e vou pegar um bolzinho para colocar aqui. Pessoal, coloca a gelatina de 10 em 10 segundos no micro-ondas até ela ficar líquida, não ter nenhum pedacinho de gelatina nela. Como a gente tem uma diferença de temperatura muito grande entre o creme, aqui o queijo no caso, e a gelatina, a gente precisa temperar isso. Eu vou colocar a gelatina, ó, líquida, tá, derretida aqui no bowl. E vou colocar um pouquinho do queijo aqui com a baunilha e o açúcar na minha gelatina. Eu vou colocar e vou misturar, porque esse queijo vai acabar derretendo no calor da gelatina, mas incorporando, tá? Se eu só jogar a gelatina aqui, talvez seja frio demais e ela pode empelotar. Aí ela vai gelificar sozinha, ela não vai gelificar o todo, tá? Então eu tenho que ter certeza que ela não vai empelotar. Então aqui eu vou até passar o próprio globo da batedeira, ó, para soltar o queijo e ter certeza de que a gelatina não empelotou. Se vocês fizerem esse processo e por qualquer motivo o queijo endurecer a gelatina e aqui ficar cheio de grumos, você para e aquece essa parte até ficar liso de novo. E volta a fazer o mesmo processo. Pega o queijo, põe uma parte, mistura, até você conseguir incorporar tudo e que não fique nenhum gruminho de gelatina. Então, ó, aqui já tá bom, já tá liso, ó, a gelatina já incorporou. A minha mistura agora tá fria, não tá nem quente da gelatina, nem gelada do queijo. Vou colocar aqui o meu queijo misturado com a gelatina no bowl. E incorporar tudo. Tudo bem incorporado, certo? Tá mais frio agora porque eu acrescentei uma parte do queijo que estava mais fria. Vou incorporar o meu creme de leite fouettê que eu tinha reservado aqui na geladeira, tá nesse ponto aqui. Toda vez que eu reservo o meu creme de leite fresco fouettê, ele separa um pouquinho. Então o líquido desce e a espuma sobe. Então quando você pegar, antes de você incorporar no que for, seja numa mousse, num creme, no que for, a gente dá uma homogeneizada antes de misturar, tá? Então, homogeniza sempre tudo que tá embaixo com o que tá em cima, para ele ficar numa textura só. E agora sim eu posso incorporar ao meu queijo. Como a gente tem diferença de texturas, eu gosto de fazer aos poucos, tá? Então eu coloquei mais ou menos 1/3 do creme de leite fresco. E agora eu vou colocar o restante. Meu creme tá pronto.
Lembra que eu falei para vocês que ele não tem aquela textura firme que a gente conhece logo que a gente acaba de fazer, tá? Essa é a textura ideal para esse creme, para uma mousse também. Ele é semi-líquido ainda. Então, meu creme tá pronto, eu vou deixar ele aqui do lado. Vou finalizar a minha calda, que já tá fria. Colocando o licor de café e o licor de amêndoas para saborizar. E os nossos biscuits que já estão frios para nossa montagem. Então, é importante que a gente tenha a calda e o biscuit frios, porque senão a gente vai acabar derretendo o nosso creme. Vamos lá para a montagem? Eu vou fazer duas montagens diferentes para vocês. A clássica num refratário e também uma outra individual para a gente poder empratar unitário. Aí você que escolhe. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto costume de fazer sobremesas com café, mas eu espero que isso mude. Tiramisu, eu sou suspeita para falar, é uma das minhas sobremesas favoritas. Agora, a gente tem duas vertentes muito fortes aí, né? Que a italiana e a francesa são muito diferentes. Por mais que a gente tenha muitas técnicas de base francesas, às vezes as aplicações são diferentes. Então, um tiramisu empratado, individual, com uma decoração, uma quenelle, uma pochage, uma coisa com chocolate, uma coisa refinada, a gente pega uma receita de base clássica italiana e a gente transforma, a gente aplica algumas técnicas francesas. E quando a gente fala de Itália, de uma forma geral, a gente lembra sempre, não tanto de apresentação, não que não possa ser bonito, mas a gente vai falar muito mais intenso em sabor, mais rico em sabor, uma coisa que é forte na boca. Então isso também agrada a gente pelo paladar. Então quando eu falo que o tiramisu ele pode ser feito um refratário para você compartilhar com a família, isso é muito italiano. Esses costumes, né, essa tradição de estar todo mundo ali, compartilhar da refeição, é uma coisa bem italiana, né? Eu vou montar num refratário, então eu escolhi um refratário bem bonito aqui, de vidro. E eu vou fazer também uma montagem em empratado individual, onde a gente vai trabalhar com algumas decorações de chocolate e outras coisinhas que eu vou colocar por cima para decorar. Vocês vão ver que às vezes mudando uma técnica ou outra, usando o mesmo ingrediente, a gente consegue dar resultados diferentes, tá? Para isso, eu peguei aqui um arinho de 7 centímetros, eu passei um filme, plástico filme, de um dos lados para ele ficar fechadinho e coloquei uma fita de acetato, tá? Ela serve só pra gente conseguir desenformar depois de montado. Vou colocar aqui de volta. Além disso, como eu falei, eu tenho tudo frio, minha calda fria, o creme pronto, o biscuit frio. Pra gente soltar o biscuit, aqui eu assei ele no silpar, né? O tapetinho de silicone. Se eu pegar ele e puxar, a chance de eu quebrar é muito grande. Então, como ele tá grudado no silpar, a gente pega o silpar e vira ele de ponta cabeça, ó. O biscuit tá grudado, então ele não vai cair. E aí a gente puxa sempre de fora para dentro, não importa o sentido, a gente nunca puxa ele por inteiro, porque senão o final você vai rasgar. Então é sempre de fora para dentro, até mais ou menos a metade, e aí você pega pelo outro lado. É engraçado essa técnica da gente virar o silpar, no começo dá um pouco de medo. Quando eu era estagiária, o confeiteiro que me ensinou falou assim, é muito fácil, é só virar como uma página de livro. E claro que não é, mas depois você percebe que é, porque a massa ela tá grudada, né? Então a gente vai virar e ela não vai cair, pode ficar tranquilo. Então, ó, puxei os lados aqui para soltar o biscuit e agora eu posso tirar o meu silpar. A gente vê aqui, ó, do lado de cima, então eu consigo ver o brilhinho do açúcar cristal e também um pouco ainda do açúcar de confeiteiro. Aqui para montagem, então, eu coloco ele na ordem, biscuit, calda e o refratário, e a gente vai entremear, a gente vai fazer camadas de biscuit embebido na calda de café e creme de mascarpone que está pronto aqui. Então eu pego o meu biscuit e eu escolhi um recipiente que tem o formato parecido com ele, porque eu preciso realmente mergulhar, tá? Mesmo assim eu vou virar
Mas se eu pegar um refratário maior, ele vai ficar mais raso. E aí eu não vou conseguir mergulhar o biscuit na calda. Então pega um refratário que seja adequado para o volume de calda que você tem. Mergulha ele aqui. E aí coloca no fundo do meu refratário de vidro, tá? Aqui, quando eu colocar o creme de mascarpone, na lateral eu vou conseguir enxergar o biscuit, tá? A ideia não é tampar todo o biscuit. Então, pode colocar sem medo. Aqui eu tô só acomodando um ao lado do outro, espalhando ele bem no refratário para poder colocar o creme por cima. Então, conforme o tempo vai passando, o creme ele vai firmando, porque a gelatina tá dando textura aqui para esse creme, né? E como tudo tava frio, é o frio que vai fazer ativar a gelatina. Então, ela já tá sendo ativada, tá? Então, ele já tá um pouquinho mais firme do que quando eu terminei de fazer, né? Até preparar tudo para montagem, ele vai firmando, o que é normal. Mas a gente ainda consegue montar. Como é uma montagem no refratário, fica mais fácil de eu montar com a própria colher aqui. A hora que eu for montar os individuais, aí sim eu posso trocar por um saco de confeitar que vai me ajudar. E agora, mais uma camada de biscuit. Aqui, quando a gente vai fazendo as camadas, quanto mais camadas de biscuit entremeados de creme, melhor, né? A gente vai fazendo ele meio proporcional. Então, a altura do biscuit tem mais ou menos 1 centímetro depois de embebido, né? Ele tem uns 2 centímetros de altura aqui sequinho. Quando ele embebe, ele murcha um pouquinho. Então, que a gente tenha mais ou menos uma camada de biscuit, uma camada de creme entre cada uma, para que a gente tenha uma montagem bem bonita. Aqui, ó, eu vou finalizar sempre com o creme. Essa aqui é uma espátula de ângulo, tô só deixando ele bem lisinho aqui por cima. E agora ele vai para a geladeira, tá? Antes da gente finalizar. A gente vai finalizar ele de preferência na hora de servir, então você pode guardar ele desse jeito aqui na sua geladeira. Pode passar um plástico filme em cima para ele não ressecar e não rachar o creme. E aí, antes de servir, a gente vai peneirar o cacau em pó. Eu vou montar o individual agora. Então, para montar o individual, eu vou usar um saco de confeitar. Vou colocar o creme dentro dele. Então, aqui eu tô usando sem o bico, tá? Porque eu não preciso dar formato. Aqui, como o meu individual tem 7 centímetros, né? Ele é um pouquinho menor, eu vou cortar o biscuit em 3 aqui. Vou embeber e coloco no fundo do meu arinho. Não precisa untar, tá? Aqui o acetato na lateral já vai proteger. Coloca o creme. E aí é aquilo que eu comentei. Mais ou menos a mesma altura de biscuit é o que a gente vai colocar de creme. Outra camada de biscuit embebido no café. E aqui com a mesma espátula de ângulo, eu venho alisando certo? Esse aqui vai ser montado individual, também vai para a geladeira
pra gente conseguir tirar o acetato, tá? Quanto tempo de geladeira? Até que ele fique firme o suficiente para quando você começar a puxar o acetato, o creme não vir junto, tá? A hora que o acetato soltar, aí você pode desenformar. Ou você pode congelar essa preparação, manter ela congelada, tira umas 4 horas antes do freezer e mantém na geladeira para ele descongelar refrigerado. E aí, na hora de servir, você só finaliza. Pro tiramisu, não tem dúvida. Quando a gente faz aqui na escola, a gente coloca sempre uma decoração com chocolate para trazer um pouco mais de técnica, para o aluno também evoluir. E isso pode ser uma coisa que as pessoas vão encontrar um pouco mais de dificuldade em fazer em casa, porque o processo de pré-cristalização sem ar-condicionado, a gente sabe que no Brasil é um país quente, é um pouco mais complicado de fazer. Mas o tiramisu em si, ele não tem como obrigatoriedade uma parte de chocolate. Então, a parte da patisserie italiana, assim como da cozinha, eu acredito, é trazer justamente essa facilidade. Então, não é uma receita que as pessoas vão encontrar dificuldade em fazer. Até o biscoito, se não quiser fazer, a gente consegue comprar, né? Mas eu acho que vale a pena, porque o artesanal sempre tem um quê de gostoso, né? Da gente colocar nossa energia, o amor, o carinho para quem vai comer, né? Naquilo que a gente está fazendo. Não tem uma regra, não tem certo e errado. Mais vale o que você está fazendo e como você está fazendo e o momento que isso vai te proporcionar do que errar a receita em si. E para finalizar, a gente usa sempre o cacau em pó. O cacau em pó é 100%, tá? Ele não tem açúcar, é só o cacau mesmo. E o vermelho do cacau em pó 100%, ele atrai a gente, o visual, né? Antes da gente comer, a gente vai comer com os olhos. O visual do cacau em pó 100% vai dar outra cara pro tiramisu também. Então, para nossa finalização, cacau em pó, ele é bem fininho, tá? Eu vou usar uma peneira para colocar. A gente tem que tomar cuidado porque ele é volátil, quer dizer que ele voa com mais facilidade, tá? É um pozinho mais fino do que a farinha, por exemplo. Então, quando a gente for polvilhar por cima, a gente vai com delicadeza, tá? Para ele cair de uma forma regular, não cair muito de uma vez. Por mais que a gente vai tampar todo o creme com o cacau, também não é legal a gente ter uma sobreespessura de cacau em pó. Então eu vou colocar ele em cima da peneira. Já vou colocar o meu individual. Aqui para o nosso individual, eu levanto ele, puxo o meu plástico filme. Já vou tirar o arinho. E aqui, lembra, a gente tem que olhar se o acetato está soltando do creme, tá? Se é suficiente para a gente desenformar, tá? E aqui é suficiente. Então eu vou pôr primeiro no prato aqui, que assim eu consigo ter firmeza para segurar. Fica mais fácil para eu poder tirar o acetato sem ter medo que ele vá cair, né? Porque quando ele tá na geladeira, ele tem uma textura maleável ainda, né? Que é a textura que a gente vai sentir quando a gente comer. Aqui, ele tá pronto para ser servido. Tem lugares que gostam de servir ele assim, com o biscuit aparente, para você ver as camadas e tudo mais. Aqui eu separei 2 tipos de decoração de chocolate para o meu tiramisu. Então, aqui é só uma cinta, né, de chocolate que a gente pode colocar em volta para ter um acabamento. Aqui é uma montagem um pouquinho diferente, onde eu uso um transfer, tá? O transfer é esse desenho, né? Aqui a gente tem o escrito Le Cordon Bleu. Então aqui eu coloco a decoraçãozinha no tiramisu.
Aqui, pessoal, então eu gosto desse contraste, né, que a gente dá de visual, de textura, né? Então, de um lado a gente enxerga o chocolate liso, do outro lado a gente enxerga as camadas. E para brincar um pouquinho só com decoração, o que eu fiz? Eu peguei aqui uma folha de acetato, cortei ao meio e com o mesmo creme que a gente usou para fazer a montagem, eu pinguei ele dentro de uma marcação do mesmo aro e fiz bolinhas com o creme, um saco de confeitar e o bico perlé, o liso, pequenininho aqui, tem que ser um bico 6 ou 8. Então tem um acetato embaixo e um em cima. Eu fiz as bolinhas aqui, coloquei o outro acetato por cima e apertei. Pode ser um fundo de um copo ou um bowl que você tenha. Aí você pressiona e deixa o outro acetato aqui e congela ele todo junto. E aí, além do contraste que a gente tem de textura por fora, a gente tem um contraste de textura também por cima, tá? Isso é uma opção de apresentação para vocês servirem ele de uma maneira individual. Olha só, quando eu corto aqui, eu consigo ver certinho as camadas de biscuit e creme. Eu vejo que o biscuit está completamente molhado pela calda de café e o creme eu vejo bem a aeração dele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa e se deliciem com o tiramisu. Não percam o nosso próximo episódio. Bon appétit, merci!